Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi nódulo hipoecóico. Estou me referindo a um tipo de estrutura descrita frequentemente nos exames de ultrassom. Essa característica se refere à densidade da estrutura e não indica maior ou menor propensão ao câncer. Vale lembrar que nódulos na mama, por exemplo, raramente são tumores malignos. Contudo, uma avaliação médica sempre cai bem. A presença dessas massas em outros locais, como na tireoide, pede maior atenção para descartar as chances de malignidade. Já comentei sobre nódulo de tireoide aqui no podcast de Saúde e Morte, basta pesquisar. Neste podcast, conto mais sobre o que significa ter um nódulo hipoecóico, partes do corpo em que ele pode aparecer e o que fazer diante desse achado. Começo falando o que é um nódulo hipoecóico. É uma massa de densidade baixa, que reflete pouco as ondas emitidas numa ultrassonografia. Esse nódulo aparece mais escuro do que o tecido ao redor. Também chamado de hipoecogênico, o achado pode conter muito líquido ou gordura em seu interior. Apesar do nome complicado, ter um nódulo hipoecóico não diz muita coisa sobre a presença de doenças. Geralmente, é necessário buscar mais informações sobre essa estrutura. O nódulo hipoecóico pode ou não ser câncer. O fato de ter uma massa hipoecogênica em alguma área do organismo é apenas um primeiro dado que pode, ou não, ser indício da doença. Nódulos pequenos, sem partes sólidas e que não se modificam com o tempo, dificilmente têm o potencial de se tornar um tumor maligno. Já aqueles com mais de 1,5 cm, altura superior à largura e forma irregular têm maiores chances de evoluir para o câncer. Se perceber essa estrutura no seu corpo ou no resultado do ultrassom, procure ajuda médica especializada. Saiba onde ocorre o nódulo hipoecóico. Ele pode aparecer em diversos tecidos, incluindo órgãos de diferentes sistemas, pele e articulações. Mas ele raramente surge próximo à superfície, onde pode ser sentido através da palpação. É mais comum que esteja em partes internas, sendo visível apenas com a realização de exames de imagem. Outro fator que inibe sua percepção é a ausência de sintomas em grande parte dos casos. A seguir, comento detalhes sobre o aparecimento desses nódulos em diferentes áreas do corpo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Continuo falando sobre os locais no corpo, como na mama. Um nódulo de baixa densidade na mama costuma corresponder a alterações benignas. Um exemplo é o cisto de mama. Ele tem a maior parte formada por líquidos como sangue e pus, além de uma película externa bem delineada. No entanto, existem sinais de alerta que sugerem câncer quando a paciente percebe, como mudanças na forma ou tamanho de uma das mamas, diferenças na textura da pele, secreções espontâneas, aumento no tamanho do cisto, coceira constante. Outro local no corpo é a próstata. A identificação de nódulos na próstata também não fornece maiores informações sobre o que está por trás deles. Estudos mostram que o nódulo que não tem a demarcação entre a zona periférica e a glândula interna tem risco aumentado para câncer. Agora sobre o nódulo de tireoide. A presença de um nódulo hipoecóico de tireoide eleva o potencial maligno. Mas não significa que esse tipo de estrutura sempre seja câncer. É preciso coletar mais informações para saber se a lesão se expande para tecidos ao redor, se tem microcalcificações ou muitos vasos sanguíneos. Vejamos sobre o nódulo no fígado. Costumam estar relacionada a massas benignas, a exemplo do hemangioma. Essa lesão se forma a partir de um emaranhado de vasos sanguíneos e não costuma envolver riscos ao paciente. Conjuntos de nódulos podem sugerir malignidade, assim como mudanças de forma e tamanho da estrutura. O próximo local é no útero. É comum que esse tipo de nódulo seja um mioma, que é um tumor benigno. Vale consultar o ginecologista para que investigue detalhes como a posição, sintomas e o melhor tratamento para o mioma. Também pode ocorrer nódulo no ovário. Corresponde a um cisto no ovário, que tende a ser uma lesão benigna. Além das citadas, podem surgir nódulos hipoecóicos no pâncreas ou, raramente, no baço.
Entenda o que fazer com um nódulo hipoecogênico. Se esse foi um achado no seu exame de imagem, a primeira recomendação é não se preocupar em excesso. Marque uma consulta com um especialista na área em que o nódulo surgiu para que ele possa analisar possíveis causas. Evite se basear na opinião de conhecidos ou em pesquisas na internet, pois cada diagnóstico precisa levar em conta exames complementares. Quase sempre, será preciso passar por avaliação física, entrevista e outros exames radiológicos ou de laboratório para confirmar a suspeita clínica. Se houver potencial maligno na lesão, é provável que o médico peça uma biópsia para analisar o conteúdo do nódulo. Lembre-se que, mesmo nos casos graves, o diagnóstico precoce proporciona altas chances de cura. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.